Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo e Estevam, e é sempre assim muito especial para nós, todos os sábados, né, poder contarmos com vocês aqui agora presencialmente, né, e a vocês que nos recebem em suas casas. De modo que todos nós vamos refletir nas palavras eternas do Evangelho de Jesus. E agora vamos então fazer a nossa prece, fiquem à vontade, olhos abertos ou fechados, com o coração voltado para a luz, para o amor, para a caridade, e o auxílio dos nossos anjos guardiães, e a espiritualidade amiga, benfazeja, misericordiosa, que nos auxilia a mandar essas emanações de amor em forma de vibrações para todos aqueles irmãos que estão passando provas dolorosas e aflições neste momento, para que tenham consolo e conforto, e que seja extensiva aos nossos irmãos que passaram para a dimensão espiritual. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, para que derramem fluidos salutares sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é Construindo um Novo Mundo, baseado no capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem no Mundo. E também o Livro dos Espíritos e outras fontes que eu vou citando à medida que eu for falando, né? Então, podemos começar sobre esse tema de construir, sobre essa construção, que a construção de um novo mundo começa em nós, né? Deus nos concedeu todas as potencialidades necessárias para que nós construímos, que nós nos edifiquemos, e Ele nos deu, né, estabeleceu uma meta que nós temos que alcançar, que é a nossa evolução moral. E Deus também nos deu o livre-arbítrio, quer dizer, nos deu a liberdade de ação para que nós tenhamos a liberdade de saber do como e quando nós vamos atingir esta meta. E Deus também nos deu uma bússola em forma das suas leis, né, gravadas em nossa consciência. E no Livro dos Espíritos, na questão 614, né, os Espíritos esclarecem que a lei natural é a lei de Deus. Ela indica o que o homem deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, né, ele diz que as leis divinas são o cordão umbilical que nos liga ao Criador. Então, quer dizer, nós temos esse manancial de luz em nós. E este manancial de luz é que Jesus chamava o reino dos céus. E o reino dos céus, no caso, céu, quer dizer Deus. Então, o reino do céu, o reino de Deus é o mesmo. Então, Jesus, no Evangelho de Mateus 16:33, ele disse: buscai assim, primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Quer dizer, o reino dos céus, no caso, é um estado de espírito, um estado de ser, né? Que nós buscamos acesso ao nosso eu profundo, e com isso nós temos mais possibilidade de uma comunhão com Deus através da voz da consciência, né? Nós queremos que o nosso eu profundo, a essência divina que nós somos, né, predomine sobre o nosso ego. E assim nós teremos uma vivência de conscientização. Nós realmente podemos construir o reino dos céus em nós, né? E aí, então, assim, continuando, né, Jesus diz sobre a justiça. Ele fala:
buscai primeiro o reino do céu e sua justiça. Quer dizer, que justiça, né, Jesus está se referindo? Eu creio que a justiça aqui no caso é esta básica, né, que a gente conhece e repete muitas vezes aqui, né, a regra áurea de Jesus, a lei áurea de Jesus. Fazei ao outro o que gostaria que fizessem a si, né? Se todos no mundo seguissem esta lei, ou pelo menos a maioria, né? Agora já teriam sido erradicadas essas desigualdades, as injustiças, né? Os preconceitos. E a lei de igualdade é uma lei divina, né? E tem um comentário de Kardec, desculpa, em meio à questão, número 103 do Livro dos Espíritos sobre a igualdade. Então ele diz, né, que todos os homens são submissos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos são iguais diante de Deus. Então, quer dizer, isto é um grande consolo, porque realmente no mundo espiritual não existe, assim, realmente todos são considerados iguais. Lembra que Chico Xavier disse que no mundo espiritual ninguém pergunta quem você foi, que cargo você ocupou na Terra. Essa preocupação é que qual a luz que você já conseguiu fazer brilhar em si mesmo. Agora, no mundo que nós vivemos, esse mundo escola, né? Ainda, por exemplo, ainda me faz me lembrar sobre essa igualdade, me fez me lembrar o livro de George Orwell, né? Sobre a fazenda dos animais. Eu não sei, que os animais já estavam revoltados com a administração dos homens. Eles achavam arbitrária e injusta e eles tomaram conta da fazenda. Então, os três porcos que eram os chefes lá. A constituição deles começou dizendo assim, todos os animais são iguais perante a lei. Mas depois, com a continuação, o abuso do poder, eles acrescentaram, mas uns são mais iguais do que outros. Então, é isso, né? A gente vê como é que a lei de igualdade no mundo espiritual e no mundo aqui, mas nós temos que nos guiar, né, pela justiça do reino de Deus que nós estamos construindo em nós. E a última parte desse evangelho, ele diz assim, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Quer dizer, eu entendo, né, que uma vez que nós tenhamos satisfeitas as duas outras partes, que nós cumprimos a nossa função de co-criadores na obra do universo, né, nos transformando moralmente e ajudando o mundo também, qualquer que seja a contribuição. Às vezes a gente pensa que não está contribuindo em nada, mas está. Então, quer dizer, ir vivendo em estado de gratidão, sendo gratos, né? Porque o universo responde a isso, a essa gratidão. Lembra que Jesus disse, né, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Né? É justamente esse tipo de sentimento de gratidão que a pessoa tem, e o universo responde, que parece às vezes obra do acaso. Então a gente tem que ter o cuidado com os nossos pensamentos, que tipo de pensamento nós estamos jogando aí no universo. E a nossa sintonia vibratória, muito importante. Tanto que o Espírito Hamed, né, no livro Os Prazeres da Alma, ele diz, né, é preciso entender que as energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo o que atraímos em nossa vida. Devemos assumir esta responsabilidade perante a própria existência. Então veja aí a nossa responsabilidade com o teor dos nossos pensamentos e sentimentos, né?
E como o mundo é a nossa escola, nós estamos aqui, voltamos para fazer as lições que nós não consolidamos antes, né? Então, nossa jornada é de aprendizado, vivendo em sociedade, né, com o espírito de boa vontade o máximo que a gente pode. E no Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, o homem no mundo, né, o Espírito Instrutor diz que nós devemos procurar viver no mundo como os outros vivem, né, com os homens da nossa época, mas desde que seja em conformidade com as leis de Deus. E de novo o Espírito Hamed, agora no livro Renovando Atitudes, ele diz, não podemos olvidar, quer dizer, não podemos esquecer que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, caracteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê. Então, quer dizer, esse é um dos maiores desafios, e é por isso que a gente tem que realmente, a gente veio para isso, para aprender a viver na escola da vida, né? Viver em sociedade, interdepender, coexistir pacificamente, começando pelo nosso núcleo familiar. Quer dizer, se o mundo é uma escola, a nossa família, o núcleo familiar é a sala de aula. É a primeira que a gente começa, né? Então, algumas vezes nós reencarnamos com espíritos afins, né? Que nós já vivemos antes, já conhecemos em vidas passadas e querem continuar juntos. Mas, algumas vezes, né, por questões de reajustes kármicos, nós reencarnamos com pessoas que foram nossos adversários em vidas passadas. E estamos juntos nessa jornada de novo para podermos fechar ciclos, né? Nos reconciliarmos para diminuir a bagagem, para a gente não voltar tão lotado como veio, né? E com essa vivência, eu gosto muito da metáfora, né, da ostra, da pérola e da nossa vivência do homem. Eu gosto muito de dizer, porque a pérola tão linda, ela é formada em razão da ferida, do sofrimento que a ostra sofreu. Então, quer dizer, muitas vezes, né, o nosso aprendizado, o nosso fortalecimento vem das lições sofridas por nós, das dificuldades, dos reveses. E aí, inclusive, tem o ditado que diz que aquilo que não quebra a gente, fortalece. Então, o seguinte, Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, psicografia de Vanderlei de Oliveira, ela inclusive fala nessa pérola aqui, que ela diz, a felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra. Nasce dos embates de cada dia no esforço de transformação, no reino do sentimento. E ela, então, nos encoraja, dizendo que nós fomos criados por Deus para sermos felizes na condição de ostra da terra e pérola da criação. Eu também, a respeito disso, eu gosto de citar o livro de Rubens, do escritor Rubem Alves, que ele é, assim, bem satirista, né? Então, o título do livro dele é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Porque ele diz que... Aí o título, inclusive, já diz que realmente não são todas as ostras que formam pérolas, só as que foram feridas, tá? E isso eu estou falando do processo natural. Eu não quero nem pensar naquelas que são agredidas propositadamente, né? Então, em síntese, né, o processo de criação da pérola, a pérola é formada, só para explicar, a partir do instante em que as ostras são agredidas por algum agente externo, que às vezes, muitas vezes, é um grão de areia que entra lá, né? E aí a ostra passa a liberar uma substância chamada nácar, né? E ela fica colocando naquela ferida. É como se um mecanismo de defesa para protegê-la da dor. E usa, então, o acúmulo daquelas camadas de nácar vai cicatrizando e é daí que se forma a pérola.
Então, Rubem Alves, no livro dele, ele diz assim: o que é verdade para as ostras é verdade para o ser humano. Diz que o incômodo, o sofrimento e a vontade de não se deixar abater por as adversidades faz com que a pessoa haja produzindo a pérola, fazendo algo de bom e belo com a vida, tantas vezes para si mesmo como para o mundo, né? Então, realmente, é uma simbologia muito poderosa e inspiradora. Sempre também lembrando que muitas das nossas provações, a gente não tem conhecimento disso, mas elas foram escolhidas por nós. Só que a gente não tem ideia, né, da nosso programa reencarnatório. Então, uma ferramenta que é muito importante no processo, né, de aprimoramento, nosso aprimoramento em todos os aspectos da nossa vida, é o autoconhecimento. Né? Sem investir no autoconhecimento, nós vamos ficar vivendo assim em círculos, né? Como assim da perspectiva de fora para dentro, olhando mais para o outro do que olhando para si. Então, quando a gente trabalha em nosso autoconhecimento, nós estamos vendo o mundo de uma perspectiva de dentro para fora. Quer dizer, a gente vê com as nossas próprias lentes e não da forma como nós fomos condicionados a ver. E outra coisa, a gente encarar o nosso autoconhecimento como uma âncora, porque aquilo nos dá, por exemplo, a gente não fica à mercê dos acontecimentos. A gente não vai, quer dizer, porque aquilo vai me segurar, eu não fico ao sabor das ondas, porque eu já tenho uma visão mais consciente do que eu sou, onde estou, onde eu quero chegar. Então, a gente já tem mais resiliência emocional, mais capacidade de enfrentamento e de superação. E outra coisa também importante nesse processo é o foco e o estado de presença, que um complementa o outro. Né? Se eu coloco foco em algo, eu estou presente. Isso é fundamental, porque se nós não colocarmos presença em nossa vida, a gente vai ficar agindo no piloto automático. Então, o subconsciente é que está dirigindo a nossa vida. E hoje em dia, com o tipo de vida que se leva, né, que é uma atenção dividida, porque o excesso de informações, de tarefas, quer dizer, no final das contas, é muito difícil a pessoa. Então, esse é um exercício muito importante. E falando de ferramentas importantes, essenciais, Jesus já, né, nos deu ferramentas essenciais há muito tempo para a nossa construção. Ou seja, as bem-aventuranças, né? No Sermão da Montanha, que ele pronunciou no Sermão da Montanha, que é considerado o código de ética, o roteiro de vida que Jesus deixou para toda a humanidade em qualquer tempo. Quer dizer, tanto em forma ampla como para a nossa vida diária. Tanto que a palavra ética vem do grego, derivada do grego, que significa modo de viver, né? Um modo de ser, modo de viver. E a Lírio de Cerqueira Filho, no seu livro Parábolas Terapêuticas, ele diz que a palavra bem-aventurança, no original hebraico, como Jesus usou, quer dizer em marcha, em movimento de transformação. Então, a pessoa tem a ideia de pensar nas bem-aventuranças como algo assim, sentar, esperar uma bênção passiva. Não foi essa a proposta de Jesus. Segundo a Lírio da Cerqueira Filho, a proposta de Jesus é que a pessoa, que aquelas bênçãos, aquelas bem-aventuranças, são para ser o nosso modo de ser, no aqui e no agora. Não é ficar ali deitado em berço esplêndido. Então, todas as bem-aventuranças pronunciadas por Jesus, elas estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E elas todas são relevantes para o nosso tema de hoje, né? Se a gente quer construir um novo mundo. Mas vamos refletir em duas.
que são bem-aventurados humildes, porque deles são o reino de Deus, ou às vezes eles usam bem-aventurados pobres em espírito. E também bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus começa com o conceito de humildade, né? Porque esta é a base de todas as bem-aventuranças e de tudo na vida. Porque se a pessoa não tiver humildade de coração, né, como é que a gente vai transformar qualquer coisa? Não transforma nem o mundo interno nem externo. Porque é necessário que haja isso, né? Mesmo, por exemplo, a pessoa pode ter todas as características do leão, o rei dos animais, né? Presença, coragem, assertividade, liderança, né? Mas se não tiver a humildade de coração, é tudo superficial, não tem sustentação, não tem substância. O que é que a gente vai levar conosco? Não vai, porque Deus sabe. Deus sabe, a gente pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. E o senso de humildade é que vai nos tornar mais pessoa, mais humano. É o que vai nos dar o senso de empatia, aceitação, acolhimento, serviço. Por isso que Jesus colocou essa como primária, o senso de humildade. E por falar em simbologia do leão, né, eu gostei muito quando houve o filme O Rei Leão, né, que eu acho assim, que foi ótimo para a educação das crianças, porque Mufasa, né, o pai, ele fez questão de educar o Simba, que ia ser o seu, né, o futuro rei, né, dizendo, né, tendo cuidado de ensinar para ele que não deixasse que a vaidade, a arrogância subisse à cabeça dele. E ele disse assim, né, ele explicou que tudo faz parte de um delicado equilíbrio e que ele precisava aprender que mesmo sendo rei, ele tem que respeitar todos os animais. Então, quer dizer, eu achei muito bonita que aquele filme tão lindo, né, tivesse isso. E a outra bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a mansidão, de novo, a mansidão, a humildade, elas não significam passividade, fraqueza, que as pessoas vão passar por cima da gente. Não é. Jesus foi uma pessoa mansa e humilde de coração, que ele mesmo se definiu daquela forma. E Jesus, ele tinha presença, ele tinha assertividade. Quando ele queria dizer as coisas, ele dizia. E para a pessoa liderar, a pessoa não precisa intimidar. Você lidera e você passa a sua mensagem sem precisar de violência, bater, fazer acontecer, nada. Né? Isso é coisa de gente, enfim, que não sabe. Então, outra historinha aqui de como o mundo se forma a partir de nós, né? Eu achei também muito interessante essa história, que é assim, um garoto assim, de mais ou menos 8 anos. Então ele falando, ok, 9. Aí ele ficou pedindo ao pai, né, pedindo ao pai que o pai queria brincar e que não sei o quê. E o pai disse, ok, então quando chegar no sábado, a gente de manhã já vai brincar, o tempo é para você. Então, fica feliz. Quando chegou no sábado, o pai queria ter o seu ritual, né, de ler o jornal, tomar o café, ler o jornal. Então, ele acordou bem mais cedo, o pai, e começou a ler o jornal. Só que o garotinho também deve ter pensado a mesma coisa. Quando menos o pai espera, estava na metade do jornal, ele chega, pai, eu estou pronto, a gente pode começar a brincar. Aí o pai disse assim, olha, ele tinha visto assim, uma página do jornal, tinha um mapa do mundo. Aí ele disse assim, a primeira brincadeira do dia vai ser montar um quebra-cabeça. Ele cortou em jornal, botou lá e disse assim, você vai montar esse quebra-cabeça, começa aí que eu me junto a você logo. Então o garotinho, quer dizer, ele não ficou muito feliz, mas ele fez, né? Ele queria muito isso.
Começou. Aí o pai ficou super surpreso, assim, atônito, quando não passou muito tempo, chega a criança com o quebra-cabeça todo pronto, sem erro, e o pai ficou até assim, estarrecido, como é que isso pode ter acontecido? Aí ele disse, como você fez isso? Tão difícil? Aí ele disse, eu também não pensei que eu fosse capaz, mas eu notei que na página, nos pedaços atrás, tinha a figura de um homem. Então eu passei a me concentrar em montar o homem. E ele diz assim, essa frase linda, quando eu montei o homem, o mundo se arrumou junto. Quando eu montei o homem, o mundo se arrumou junto. Então, em cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça que forma todo o universo, né? E nós temos, né, que aprender a viver na sociedade. Nós temos que interexistir e se interser. Tudo é aí a nossa escola. A lei de sociedade também é uma lei divina. Então, nós somos criados para agir no social, fazendo o melhor que a gente pode, né, para criar um mundo de solidariedade, né, de igualdade, inclusividade. Então, que isso se torne a realidade do mundo que nós, do novo mundo que nós estamos construindo, um mundo de regeneração. Então, vamos agora passar para a nossa prece final. Obrigada. Mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pelo fato de estarmos aqui, tentando nos melhorarmos, ouvindo as palavras de vida eterna do Evangelho de Jesus, e que isso nós possamos assimilar e usar na nossa vivência diária, para poder realmente construir a realidade que nós queremos viver, e também as crianças, o mundo que a gente está passando para elas. Senhor, que nós possamos continuar merecendo o vosso amor, a vossa benevolência. Vamos pedir a Deus, os seus mensageiros de luz, que derramem fluidos salutares, conforto, paz em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Ela é muito fofa, né? Recados. Gente, primeiramente, obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Estamos muito felizes e contentes de ver gente na casa. Como vocês souberam, fechamos por 3 semanas por conta do lockdown, mas agora estamos de volta com as mesmas settings de antes. Vocês estão com máscara aqui, vocês sabem muito bem disso. E o motivo pelo qual... Melhor baixar, né? O motivo pelo qual estou dizendo isso é porque várias pessoas buscaram perguntar pra gente quando ia voltar ao centro, quando íamos retomar uma atividade ou outra, e a gente quer só reforçar. Todo mundo, se possível, siga a página do centro no Facebook e no Instagram, porque a gente atualiza as páginas semanalmente. Toda quarta-feira a gente anuncia o que vai ter no centro, o tópico da palestra, e é o melhor canal de comunicação com a gente, para ter certeza se vai ter encontro, se não vai ter e o que vai acontecer aqui. Legal? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que hoje é um motivo de muita alegria para casa, porque a gente está dando abertura às inscrições de mais uma escola de aprendizes do Evangelho. Para quem não conhece, a Escola do Evangelho é basicamente uma grande jornada de autoconhecimento, de reforma íntima. E para quem não fez ainda, é uma oportunidade maravilhosa. Uma grande chance de se conhecer melhor, de conhecer mais o Espiritismo também. E esse ano, particularmente, a escola vai ser online. Ela não vai ser presencial. Talvez ocorram alguns encontros face-to-face, mas ela vai ser, em sua grande parte, online, para permitir que as pessoas que estão em suas vidas durante a semana possam fazer a escola. Ela dura 2 anos e meio,
inclui uma série de aprendizados e, como eu disse, é muito, muito bom. Se você tem interesse em fazer a Escola do Evangelho, você precisa só preencher o formulário online que está distribuído pela casa, tem um panfleto lá fora, na recepção. Você só precisa escanear com o seu celular, igual você faz para fazer o check-in e fazer o formulário, e deve começar a escola em agosto, dia 10 de agosto. Nas terças-feiras, das 8 da noite às 9h30 da noite. Tá legal? Quem tiver interesse, faça. Quem não conhece ainda, quiser conhecer mais, fala com a gente, que é uma chance de ouro. É muito, muito bom. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é que, como vocês sabem, não estamos requerendo booking mais. Desde antes do lockdown, a gente parou de pedir o booking antecipado, mas é fundamental que todo mundo aqui faça o check-in usando o Victoria App, porque o governo cobra da gente. Acabamos de ter visita agora há pouco, de um senhor dando uma olhadinha como que estávamos utilizando o prédio. Então, por favor, façam check-in sempre para o bem de toda a comunidade. E a última coisa, para deixar vocês embora... desculpa. A segunda, penúltima coisa. Passes. Como vocês sabem, ficamos fechados por um mês, então os passes foram interrompidos. A casa vai ter que retomar os passes do zero. Ou seja, se você estava em tratamento espiritual, você precisa começar o seu passe do zero. Você está em casa que não veio hoje, quando você vier na casa de novo, seus passes começam do zero de novo, da primeira semana. Então tem que tomar 4 semanas de passe, porque tivemos que interromper por causa do lockdown. E a última coisa, finalmente, para a gente poder acabar hoje, doações. A campanha do agasalho está aí. Como vocês sabem, estamos aqui agora em Melbourne, são 10 graus. E tem muita gente passando frio. O Orlando coordena uma iniciativa maravilhosa, que é o projeto do Breakfast Pack. E durante o inverno a gente está distribuindo não só comida, mas também os agasalhos. Então, se você tem um agasalho na sua casa, que você não usa mais, está em boa condição, traz pra gente, que vai ter uma pessoa que vai receber esse agasalho e fazer um ótimo uso dele. E, se você puder fazer a sua doação para ajudar a gente nos projetos da casa, a gente está ajudando aqui em Melbourne os homeless, também no Brasil, 2 organizações. E só para compartilhar com vocês, essa semana a gente recebeu um feedback do grupo que a gente ajuda. E é uma coisa muito simples, gente. A doação da gente aqui, da Austrália, foi parar no Brasil para ajudar pessoas a reparar o telhado de casa. Imagina você ter a chance de poder receber uma casa que tem um telhado que não tem goteira. Se você não tem goteira na sua casa, muito bom. Mas tem pessoas que têm uma casa com goteira. E a sua doação ajudou pessoas lá no Brasil a ter uma casa mais confortável. Entre outras coisas, como por exemplo, compra de alimentos e diversas outras doações. Então, muito obrigado à sua doação e elas continuam sendo muito bem-vindas. É isso. Obrigado e nos vemos semana que vem.